Paulo, eu queria que você ficasse à vontade para você começar a apresentar um pouco do seu trabalho, tipo de obra, os lugares onde você tem trabalhado. Fala um pouquinho sobre você para fazer essa abertura. Uhum. Primeiramente, como alguns colegas talvez não saibam o significado do IBAP, gostaria de complementar um pouco sua fala. Algumas pessoas talvez estejam vendo pela primeira vez aí. Você poderia complementar a questão da sigla IBAP, porque algumas pessoas até me perguntaram, pessoas que não conheciam, Uhum. aí eu passar a honra ao presidente aí para explicar o que é o IBAP, né? Ok. Para quem não, Porque de um para quem não tempo da sabe, gente né? tem o pessoal, né, de casa acompanhando, mas é verdade. É. O IPAP, o Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, em Pernambuco. Então, nós temos o nosso Instituto Nacional, que congrega todos os institutos estaduais. Adriano está lembrando que aqui antigamente era o IPEAP. Sim, em cada estado nós já tivemos vários nomes. No Rio tinha o IEL, na Bahia tinha também um outro nome. Só que houve uma junção de todos esses institutos e a unificação do nome IBAP, né? Então isso ficou o IBAP nacional e um IBAP em cada estado, né? Muito bem. E o IBAP trabalha com toda essa questão de acompanhamento das perícias, profissionais especializados em avaliações. A gente trabalha muito com cursos, com treinamentos, né, formação técnica. E o IBAP, de um modo geral, todos os institutos dos estados, são a base da construção das normas técnicas de avaliação e perícia, né? Acho que isso Não, aí é um perfeito, resumo. certeza. Agora vamos resumir você. Vamos lá. Bem, sou pernambucano, natural de Recife, tá? Me formei pela Universidade Federal de Pernambuco no ano na dezembro de 95, Universidade Federal, foi no ano do centenário, inclusive, da Universidade Federal, tá? E venho atuando aí esses anos fui atuando mais na parte de obras industriais, depois a parte de acadêmica, né? Fiz a pós-graduação em gestão da qualidade, depois a certificação PMP no Instituto PMI, no Instituto Americano PMI, em 2000, já mais recente, em 2008, né? Um MBA de gestão empresarial. Então, eu fui conduzindo a carreira com um mix aí, parte técnica e parte de gestão, né? E nos últimos anos com um avanço maior da parte de gestão. Em 2018, eu me aproximei do IBAP, né? Fui me aproximando mais e me tornei membro do IBAP em 2018. Também sou, né? Fiz um pouco de perícia. E o porquê do IBAP? Porquê do IBAP? Pelo fato de sentir uma carência de estar perto aí da parte técnica. Isso me ajudou bastante aí em argumentações, reunião de gestão, avaliação de risco, tratar com advogados. Então, toda essa parte acadêmica ligada à perícia veio dar um complemento. Eu hoje, minha principal fonte de renda não vem de perícia, mas fiz alguns trabalhos para a Justiça Federal, né? Mas não é, vamos dizer assim, a principal fonte. Bem, essa parte aí de gerenciamento de projetos é o que eu avancei mais, né, ligado aí à parte da certificação PMP, do PMI, e que agradecer aí o convite, né, que foi feito pelo Tácito, e que a gente vai bater um papo hoje aí sobre a questão do impacto dessa Covid na gestão de projetos, né, no gerenciamento de projetos. Correto, Tácito? Eu vou passar a palavra aí. Se você tiver algum questionamento, alguma sequência aí, você pode falar. Não, eu queria que você já falasse um pouco. É claro que talvez o pessoal que lhe conhece e acompanhou os seus últimos dias está curioso para saber da sua recente viagem internacional, né? Mas já já a gente vai tocar nisso. Mas eu queria que você falasse um pouco do tipo de obra que você tem prestado consultoria, né? Detalhasse Bem, um pouquinho, se você pudesse detalhar. tá bom. No período mais jovem aí,
eu fui do grupo da construtora Queiroz Galvão até o ano de 2017, até o ano de, desculpe, 2016. Até o ano de 2016, eu gerenciava a parte de obras especiais. E aí passei por grandes obras, duplicação da BR-232, ponte estaiada de Natal, o gerenciamento da ponte de estaiada de Natal, uma ponte de grande porte, né? Passei por obras industriais da Alcoa, passei pelo estaleiro Atlântico Sul, implantação do estaleiro Atlântico Sul, em Suape. Passei pela implantação, fiz parte da equipe da refinaria Abreu e Lima, né? Na época do consórcio lá. Refinaria Landulfo Alves, lá na Bahia. Também fiz parte lá da parte de óleo e gás. Atuei um bom tempo também nessa parte de projetos da Petrobras, onde a gente teve a oportunidade de conhecer uma gama muito grande de sistema de gestão, de coisa. Bem, mais recente, o projeto Transposição do Rio São Francisco, fiz a parte de gestão de engenharia, planejamento, custo, tá? E depois, atuei também mais recente aí, um projeto no Mato Grosso, tá? Onde era um projeto de uma rodovia, era um anel viário no estado do Mato Grosso, no município de Barra do Garças, composto aí por um anel viário e 2 pontes estaiadas. Tá? Bem, depois desse projeto no Mato Grosso, já se aproximando aí de 2019, também assessorando um trabalho estratégico para a construtora Santos Polônia, um trabalho muito de estudo de viabilidade econômica, de projetos pelo Brasil, análise de risco, estudo de viabilidade econômica e também dando suporte aos acionistas e pesquisando novos mercados, Guiana Inglesa, Paraguai, Bolívia. Né? Atualmente eu estou ligado à Bolívia, estou responsável pela diretoria lá da Bolívia, dando essa consultoria aí de gestão, de negócio, né? Existe uma equipe fixa lá e a gente fica... Isso é um breve resumo aí do... E uma coisa, nesse tempo, né, de que você participou de grandes obras, evidentemente nós passamos por alguns períodos. Em 2008, né, teve aquela crise do subprime americano, isso impactou na gestão desses empreendimentos? Olha, por incrível que pareça, o período de 2008 até 2011, 2012, eu diria que foram, em termos de receita, eu coincidentemente estava, diria que no lugar certo, na hora certa, ligado aos projetos de Petrobras, e foi um pico. Nem todos os colegas de profissão tiveram a oportunidade, estavam em outros mercados, mas no meu caso houve essa coincidência aí, eu estava ligado ao mercado, né? Então foi uma época que eu diria que foi um boom. Talvez eu não veja, talvez, espero ver novamente, antes de me aposentar, mas até o que eu vivi até hoje, eu diria que nós sentimos verdadeiramente valorizados financeiramente, prestigiados tecnicamente. Então, esse caminho que eu e alguns colegas tivemos a oportunidade de participar, o período aí de 2008, realmente foi um caso à parte. Foi um caso à parte. Na sequência, na virada 2012 2013, aí sim, já foi perdendo força, e com a chegada em final de 2014 para 2015, começaram as investigações, 2015 estourou aí a questão do Lava Jato. E aí realmente a curva de crescimento virou de lado, né, e começou a ter uma recessão que todos têm acompanhado aí de 2015 para cá. Então deixa eu entender aqui, porque eu queria fazer um paralelo, né, com relação ao tipo de crise. Crise de 2008, crise de 29, crise de não sei quando. Né? A gente tem várias crises se sucedendo ao longo dos anos, né? Crise das tulipas na Holanda, crise do ouro, assim. Se você pegar a história da humanidade, nós vamos ver que, especialmente depois de constituído o capitalismo
sistema bancário mundial. Tem uma série de coisas que acaba, parece que, favorecendo, né? O mega acúmulo, e esse mega acúmulo, de repente, parece que dá umas... desanda alguma coisa, uma das ferramentas não funciona muito bem. Então, você veja, então, pelo que você está dizendo, pelo menos na área específica de petróleo e gás, a crise do subprime que afetou muito o preço do mercado imobiliário já não afetou tanto na Petrobras. Não, mas que foi afetada, por exemplo, por uma outra crise que seria a Lava Jato, posteriormente. Exatamente. Entendeu? Então, em termos de construção, eu não me refiro à viabilidade como negócio das operações desses empreendimentos. Eu me refiro à geração de oportunidade, né, de trabalho, de consultoria que houveram nesse período aí. Realmente foi um pico muito grande, né? Foi bem satisfatório, bem prazeroso, muito trabalho, mas era um trabalho bem remunerado, um trabalho de muito conhecimento, uma aproximação, vamos dizer assim, com a banda boa da Petrobras. Existe um corpo técnico maravilhoso, muita gente séria. A gente teve o prazer de conhecer muita gente séria, pessoal de carreira, bastante graduado aí, avançado academicamente, experiências internacionais, um sistema, metodologias construtivas, né? A parte de segurança, trabalho, meio ambiente, todo esse sistema aí é muito bacana, muito bacana. Se dá orgulho. Infelizmente, não vem ao caso aqui, depois em 2014, 2015, começou todo o processo aí de Lava Jato e a coisa mudou de figura. Mas não é o fórum aqui a gente aprofundar isso aí. Né? Vamos lá. Até começando já a aparecer algumas perguntas, e algumas são bem específicas. Né? Uma pergunta do Adriano Senna. Deixa eu ver, para não falar exatamente. O Adriano está perguntando para você, Paulo, se a ponte estaiada de Natal ela teve algum erro de locação. Não. Vamos lá. É porque ela foi construída. Eu participei da segunda ponte. É porque é lado a lado. É uma história curiosa aí. Na década de, salvo engano, 70, houve uma primeira tentativa de início dessa ponte, que atravessa da Praia do Forte, para o lado da Praia da Redinha. E essa tentativa inicial, na época, parece que houve até parcela de recurso privado, para poder incentivar o turismo de algum investidor da época. Então, quem passa por baixo, quem conhece a região, vai ver que existe uma estrutura inacabada, que foi começada, mas é uma ponte de muito menor porte, e que ficou inviável aproveitá-la quando chegou um novo momento. Isso foi 2004 para 2005, a execução da obra, que foi começar a obra. Ela foi feita uma análise e não daria para aproveitar a estrutura inicial que tinha lá. Pelo porte e próprio gabarito de navegação, tinha outro princípio. O Porto de Natal houve um crescimento muito grande de movimento, e a nova ponte, ela precisava ter um gabarito de navegação de tal forma que permitisse tanto navio de carga quanto navio de turismo, né? Tem muita parada de navio de turismo que vai principalmente para Fernando de Noronha. Então, precisou ela ser toda redesenhada. Ela tem um gabarito de navegação do nível d'água para a parte inferior do tabuleiro, são 55 metros de altura, só para você ter ideia. E essa altura é que permite a passagem dos navios, tanto de carga quanto. Então, sobre a ponte nova, na realidade não há um erro de locação, foi um erro estudado, né? Faz parte de um conjunto de pontes para ligar toda a região norte do município de Natal e região metropolitana, mas por falta de recursos do governo, não foi feito, e todo o litoral norte, é para beneficiar todo o litoral norte. Né? Mas eu não tenho conhecimento, o nosso contrato era para execução, não era o projeto, era só o detalhamento, a concepção, projeto básico, era governo do estado do Rio Grande do Norte. Entendeu?
Paulo, me diga uma coisa. A gente já falou um pouquinho da crise de 2008, a crise da Lava Jato, que são as crises mais recentes que afetaram muito a engenharia nacional. E aí, entrando agora na crise do Covid, que tem um aspecto diferente, como ser uma crise nem financeira, né? E pelo menos inicialmente não é uma crise política, embora o pessoal tenha politizado até isso. Mas hoje a gente tem uma questão de necessidade de afastamento social, há um risco seríssimo, né? Muitas pessoas morrendo, infelizmente. O contágio ele é muito agressivo e então há essa necessidade. E na engenharia você tem um acúmulo de pessoas, né? Se tiver uma obra grande, você pode ter uma obra aí com 10, 15 mil operários. Então, como é que começou a funcionar isso para você? Você, inclusive, estava fora. E como é que foi isso lá fora? Foi parecido aqui no Brasil? Quais foram as providências que foram tomadas? Como é que isso aconteceu? Vamos lá. Primeiro, antes de falar no impacto da obra como negócio, propriamente dito, né? O primeiro grande impacto foram nas pessoas, nos membros da equipe, né? Tanto da empresa, na direção da empresa, quanto na questão das pessoas que compõem a equipe. O medo pelo desconhecido, o medo do que viria pela frente, o medo o desconhecimento do que seria feito, do que poderia ser feito, o alcance, né? Particularmente, o projeto atual que eu estou acompanhando, né? Ele fica localizado numa região, num país de recursos bastante limitado, né? Que eu diria até que eles foram rápidos, o governo federal lá foi rápido, porque logo quando começou a chegar as primeiras notícias, suspenderam o voo para a Europa, suspenderam o voo para os Estados Unidos e começaram a fechar suas barreiras. Talvez, pela consciência do grande grau de limitação, eles agiram mais rápido, eu diria até com um rigor muito maior do que o Brasil, né? Eles realmente tiveram um rigor muito grande. Bem, lá uma curiosidade é o seguinte, a gente tem um escritório central que fica em Santa Cruz de La Serra, e a obra que fica em outro estado, na cidade de Trinidad, que é a capital do estado do Beni, né? Então, começou logo uma questão que em Santa Cruz de La Serra tinha uma condição de controle mais rigorosa, porque estava tendo alguns casos, e a outra cidade não tinha. Então, era até formas de modus operandi diferentes, né? Bem, então, como a gente começou a contactar com especialistas, tanto do Brasil quanto da própria Bolívia, para nos dar suporte na tomada de decisões, né? Especialista, tanto da parte jurídica, tive que contratar psicólogo também, contratei psicólogo. Nesse caso do psicólogo, a gente terminou contratando uma profissional bastante experiente do Brasil, que ficou dando apoio remoto para a equipe que ficou lá, e foi assim, uma receptividade melhor impossível, né? Porque era uma palavra neutra, então a gente teve um cuidado muito grande de cuidar das pessoas, no primeiro momento, de cuidar das pessoas, porque, de qualquer forma, o negócio foi impactado formalmente por um decreto federal, diferente do Brasil. Bastante interessante é o seguinte, lá foi decretado estabilidade plena. Não houve a flexibilidade do Brasil na questão de poder suspender contrato, poder dar férias, poder reduzir salário, entendeu? Então, lá não. Lá, coincidência ou não, talvez, por estar no ano eleitoral de presidente, o decreto saiu. Então, isso teve um peso muito grande de proteger os empregos. É um perigoso, né? Se você olhar pelo ponto de vista dos empresários, mas também eu não vou detalhar aí nesse caso, mas houve essa diferença conceitual. Bem, após aí dar uma primeira acomodação das pessoas, de primeiro grau de conforto, passar segurança, algumas pessoas não ficarem em condições emocionais, você ter ideia, não se conseguia, era mais fácil vir para o Brasil, com toda a dificuldade, era mais fácil vir para o Brasil, de Santa Cruz de La Serra, do que ir para a cidade da obra, que ficava no outro estado, de outra região vizinha lá.
Então, algumas pessoas não suportaram a questão emocional e pediram para ficar enquadrado aí na questão. Foi quando surgiu aquela minha mobilização para conseguir um meio de transporte, e aí conseguimos trazer muita gente de volta aí para o Brasil. Bem, passada essa fase, ficamos com a equipe. Vou dar um intervalo aqui, já que você falou nessa questão da volta, né? Eu acompanhei isso, você sabe, e você postou aquele vídeo, a gente fez uma campanha aqui, o IBAP, inclusive, fez muita força junto a alguns políticos, aqui a gente nem está, né, detalhando isso, mas nós procuramos da esquerda à direita, todo mundo que podia ajudar, porque você relatou naquele momento que você estava com a dificuldade de voltar. Eu queria que você talvez detalhasse um pouco mais, né? Porque houve uma necessidade grande de mobilização para dar esse suporte, e aí eu queria que você detalhasse um pouco, ou seja, o que foi então essa dificuldade? Na hora que as pessoas querem voltar no Brasil, não sei se tinha gente de outros países que também precisavam ser retirados, né? E aí, como é que funciona isso? Então, estava fechado, não tinha aeroporto? Vamos lá. Não, primeiro que, apesar desse novo governo ser um governo de direita, um governo um pouco mais light, mas é um governo interino, e os últimos 14 anos foi praticamente de um vestígio ainda muito de uma linha muito militar, muito rígida, né? Muito autoritária, os outros governos passados. Então, quando baixa um decreto, não existe muita flexibilização. Então, quando saiu o decreto de fechar a fronteira, não havia muita preocupação de quem estava dentro, quem estava precisando sair, né? Simplesmente saiu o decreto e suspenderam todos os voos para todo local, ficou isolado, o país ficou isolado. E ninguém saía por fronteira por conta própria, não tinha como você sair, nem voo, nem uma saída aérea, porque a migração estava fechada. Se você alugasse um carro ou fosse andando de moto, de carro próprio, qualquer coisa, pela fronteira terrestre, você também não sairia. Não sairia. Então, nós começamos um trabalho espontâneo de tratar diretamente com a embaixada, né, de tratar com a embaixada lá do Brasil, lá na Bolívia, e aí, nesse caso, eles retrataram um momento muita dificuldade. Pra você ter ideia, antes de ter aquele vídeo, eu fazer um apelo aí aos colegas, aos grupos, que gente do Brasil inteiro ajudou, a embaixada me relatava que só tinham 6 brasileiros, meia dúzia querendo voltar. Eu digo, meu Deus, eu realmente não vou conseguir nada. Meia dúzia não vão dar nem atenção. Só que era um número, porque tinha muita gente que não acreditava. Quando começou a rodar aquele vídeo, quando começou a rodar na rede social, aquela coisa, a gente fazendo uma pressão por aqui, então as pessoas foram tomando coragem. Então o número inicial de 6 pessoas passou a ter um número de 650 pessoas, 650 brasileiros que foram tomando coragem, porque existe muito brasileiro que vai para lá, muito estudante, e existe muito também que foram a trabalho. Existia uma preocupação do país que pessoas indevidas, né, saíssem de lá fugitivos, então não tinha que ter um rigor muito grande. Aparentemente é simples, mas de fato não é tão simples, porque tem toda uma checagem migratória, documentação, para que pessoas de má fé não se aproveitassem do momento. Bem, então começou a tomar uma proporção, né? E outras pessoas também foram pedindo ajuda, cada um pedindo ajuda. Enfim, foi uma corrente do bem, e isso pressionou tanto no Brasil, quanto houve uma impressão... Deixa eu dar interrompido aqui para você. Antes da gente te contar o final dessa história, eu queria perguntar para você o seguinte, e a obra? A obra, então, ficou paralisada? A obra parte de execução desde o dia 22 de março, que ela ficou completamente parada. Então, sem rodar nada,
e as pessoas que estavam em Trinidade, brasileiros, funcionários brasileiros e bolivianos, sem poder sair para canto nenhum, sem poder voltar para o Brasil e sem poder voltar. E aí então, entra... Vamos tocar o seguinte, a obra então está parada. Primeira coisa, os brasileiros que estavam lá para serem devolvidos ao Brasil, então, primeira coisa, eles tiveram que voltar para Santa Cruz. Não, foi uma outra saída. Foi pela cidade de Cochabamba e depois seguiram o roteiro até Corumbá. Mas... Tá. Então, deixa eu perguntar outra coisa com relação à obra. Se a obra está parada, esse é um contrato estatal ou privado? É um contrato, o contratante é via o governo federal da Bolívia, mas o órgão financiador é o BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento. Né? Como é um financiamento internacional. Questão, então, mas isso geraria um claim? Geraria uma negociação de recomposição do orçamento, perdas da empresa e tal? Isso já se começou a conversar isso ou está se deixando isso no momento posterior? Vamos lá. Primeiro que, para título de esclarecimento, por necessidade, a gente não conseguiu voltar todos os profissionais brasileiros. Conseguimos uma operação junto com a embaixada, a maioria voltou, né? A maioria voltou. Porém, o chefe da obra, o chefe imediato, o gerente local, ele mais 4, 5 pessoas estratégicas nossas, precisaram ficar lá, porque não podia abandonar tudo, a não ser que fosse uma guerra civil. Né? Mas eles estão em local seguro, enfim, estão com a condição adequada, são pessoas experientes, pessoas tradicionais da empresa, e com um grau de resiliência muito alto, e ficaram. Bem, nesse período, a fiscalização, tanto pessoas do banco quanto pessoas do governo federal, nós estamos conseguindo trabalhar remotamente. Né? Remotamente estamos conseguindo trabalhar, fazendo medição, fazendo aditivo de contrato. A gente ainda vai chegar, porque, na realidade, a experiência é gigantesca, porque eu ainda estava tratando do reflexo do problema do final do ano passado, que foi o paro cívico, aquele grande problema que houve com a anulação das eleições, onde no primeiro momento o Evo Morales tinha ganho a reeleição, e depois foi provada a fraude e a obra ficou parada 42 dias, com chuvas, foi para 94 dias. Entre paro cívico e... falando das crises, eu esqueci que você teve uma crise extra, né? Já não bastam as nossas crises, as nossas, as vossas, né? Então, assim, haja crise. E ainda teve algumas menores impactos, que foram as doenças locais, porque é um local bem inóspito, né? Apesar de ser a capital lá, mas é uma região, tem muita característica amazônica, e 90% da cidade não tem saneamento. Né? Então é uma região... Lá você fala o quê? Febre amarela? Febre amarela, dengue, salmonela, entendeu? Então é um local bem delicado. Mas faz parte do... Aqui, ó, pequeno, já quem está falando de impacto de grandes obras, né? Se você pensar o canal do Panamá, ele começa, né, a ser feito, os franceses que vão começar com a obra do canal do Panamá, eles não dão conta por conta justamente da febre amarela e outras doenças tropicais, né? Aqui tem o Meg Maria, a Estrada de Ferro, né? Virou novela, inclusive, que também ela acaba sucumbindo durante muito tempo por conta da febre amarela. Então, você veja, a questão de epidemias, de doenças interferindo em obras de grande envergadura, né, que precisam romper áreas, como por exemplo a Transamazônica ou o Canal do Panamá. Então, assim, de uma certa forma, a gente deveria estar um pouco mais preparado, como assim, as empresas, para lidar com essas coisas, né? Porque, assim, são coisas que são meio que recorrentes, né? Óbvio que o Covid tem suas características diferentes, mas certas epidemias, como você citou lá, que você já tinha tido esse problema anterior, né?
nessas grandes obras isso é um pouco comum, não é não? E só que, fazendo analogia com a nomenclatura que está se usando muito, a curva já estava achatada para esses outros problemas, né? Então, a febre amarela, a dengue, os médicos já sabem o que fazer, já existe tratamento, protocolo médico disponível, e a própria exigência na migração, você só entra no país se tiver vacinado, entendeu? Então, já existe uma experiência médica, né, de atendimento, de protocolo. Eu mesmo fui acometido de salmonela. E queriam me levar para Santa Cruz de La Serra, eu disse, eu não quero, porque eu sei que o melhor local para me tratar é aqui. Porque aqui o pessoal conhece, sabe o que fazer, e foi a melhor coisa do mundo que eu fiz. Foi ter ficado lá, graças a Deus, com 5 dias eu tive alta. Entendeu? 1 semana eu tive alta. Porque eles sabiam o que fazer. O tratamento que eles me passaram, realmente eles conheciam. Né? Foi diagnosticado muito rápido e, graças a Deus, foi muito bem sucedido. E com 1 semana eu já estava trabalhando de volta. Né? Já estava trabalhando de volta. Entendeu? Então, fazendo aí um pouquinho, essa questão voltando aí, gerenciamento de risco, né, e essa coisa toda, quando nós estudamos a viabilidade do projeto, foi contingenciado, né, foi contingenciado alguns imprevistos, uma relação de imprevistos, mas com toda a crise da engenharia, com toda a carência de muitas oportunidades, os gestores, nós todos que trabalhamos nessa área, a gente não consegue e ninguém coloca todo o contingenciamento, porque termina inviabilizando a concorrência muito alta, tem gente que entra com contingenciamento zero, e outros, né, com contingenciamento razoável. O nosso não foi zero, mas também cobriu muita coisa, mas não cobre de forma alguma esse impacto do paro cívico, esse impacto aí do Covid. Esse trabalho, com certeza, você falou aí, uma colocação muito boa, com certeza existe um trabalho em desenvolvimento de um reequilíbrio, a obra ficou completamente desequilibrada economicamente, o processo da pandemia nem acabou, né? Nem acabou, lá ainda, eu diria até que está mais rígido do que nunca, há uma possibilidade de talvez retomar a obra final de maio ou início de junho. Agora, essa semana que saiu um novo decreto, caracterizando a construção civil como trabalho essencial, semelhante ao Brasil. Porém, as empresas que estavam trabalhando já tinham demitido, já foram impactadas economicamente, estão desencorajadas a trabalhar. No nosso caso, pela região que nós estamos, apesar do decreto ter caracterizado como essencial, mas o grau de risco da cidade está muito alto. Está muito alto. Era uma cidade que estava muito calma e hoje inverteu. Hoje é a cidade que está com o maior número de casos e de óbitos. Né? Só para dar uma ordem de grandeza, a Bolívia toda tem 12 milhões, o país todo, 12 milhões de habitantes. Pouco mais do que Pernambuco. Pernambuco é quase 10, né? Só para você ter ideia. Houveram 185 mortes até agora. 185. Né? Então, numericamente, estaria bem melhor do que Pernambuco. Porém, quando você faz uma proporção pela realidade, uma infraestrutura de saúde muito mais limitada, o problema é muito mais grave, né? Eu estou achando, na verdade, que eles estão bem melhor do que o Brasil, inclusive, não só melhor do que o Pernambuco. Porque se a gente fizer a proporção, você falou com 12 milhões, o 185 óbitos. Então, vamos botar um zero, vai ficar 120 milhões, seriam 1.800 óbitos. Se eu dobrasse para 240 milhões, aí ficaria próximo da população brasileira, eu estaria com 3.600 óbitos. Eu não vi o número de hoje nosso, mas deve estar em torno de 10. Já passa de 11 mil. Não, já passa. Você não está vendo notícia, não. Ontem era 13. O nosso já está em 15. Não,
Eu estou trabalhando. Não, eu tô assistindo. Se eu for me concentrar em número de mortes de William Bonner, a gente morre do coração, né? Eu tenho que estar com rigor, mas eu estou focado no trabalho, que não falta trabalho aqui, porque eu estou dando suporte remoto à Bolívia e outros trabalhos, e ocupa nosso tempo aqui, né? Entendeu? Não, eu digo assim, mas então aparentemente está melhor. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando eu estou falando de grandes obras, né? Você já falou uma coisa muito interessante, que é a questão do contingenciamento versus a questão de ganhar ou não a licitação. Né? Eu, recentemente, fui convidado por um colega para suportá-lo aqui numa licitação, e eu disse a ele, olha, quando chegou num determinado nível de preço que ele ofereceu, eu disse, olha, eu não tenho interesse de ser seu parceiro. Porque ele, na minha conta, ele não tinha nenhum grau de segurança. Ele arrancou totalmente todos os critérios de segurança e risco. E você não pode entrar numa obra sem nenhum, imaginando o seguinte, que risco é aquilo que a gente consegue mensurar, não é isso? Não é imprevisto. E o Covid foi, de certo ponto, imprevisto. E mesmo assim, rapaz, o cara perdeu, porque realmente, como você falou, uma outra criatura mergulhou preso de forma tão absurda que eu não sei como ele vai dar conta de executar a obra. Agora, mas a minha pergunta é, primeiro, óbvio que eu recomendaria que qualquer pessoa que vai entrar numa grande obra faça sua análise de risco e inclua no orçamento. Eu queria saber primeiro se você vai compartilhar comigo dessa opinião, certo? E na segunda coisa, eu vou dividir a pergunta, vamos só nessa. Você compartilha comigo a ideia de que se eu estou entrando numa concorrência internacional, eu estou falando de uma grande obra, eu estou falando de uma Transamazônica, eu estou falando de uma obra de um gasoduto que está entrando por uma área, como, sei lá, talvez não tão civilizada, eu estou entrando por um lugar onde eu tenho mata, eu estou entrando por um lugar que, sei lá, tem um grau de risco, como, sei lá, terra indígena, garimpo. É muito comum a gente estar numa obra grande que transita por espaços, né, geográficos muito grandes. Minha recomendação seria, ok, você precisa analisar o risco e incluir isso no seu orçamento. Qual seria a sua opinião? Não tem a menor dúvida. Existe um conflito muito grande, vou comparar aí, não vou entrar em detalhes de nome de contratante, para não polemizar, vou falar só conceitualmente, tá? Mas vou dar um exemplo bom da seriedade do Banco Mundial, tá? E comparar com algumas coisas do Brasil. Só para você ter ideia, com certeza que deve-se e é necessário análise de risco, contingenciamento. O que acontece é que quando a empresa tem um tempo de gestão empresarial grande, ele cria alguns índices, né, seguros para serem considerados. Então, essa conta ela é mais rápida, pela maturidade da equipe, pela bagagem dos seus profissionais, seus gestores, seus diretores, e aí conseguem fazer essa estimativa e é alocado esse custo, com certeza é alocado, né? É alocado, com certeza sim. Então, vem a questão de empresas sérias fazerem a alocação desse recurso para suprir o risco. Claro que você não consegue, é por isso que quem é do ramo sabe, você tem que montar uma matriz de risco, colocar a chance de acontecimento, calcular, e depois a pessoa responsável pela palavra final, ela bate o martelo e aí define se vai considerar aquele risco todo, se vai considerar metade, se vai considerar 10%, 20%, 30%, e aí vai do decisor final. Porém, existe um problema também muito grave do lado do contratante. Um contratante sério, de verdade, ele quer ouvir do seu contratado o que é que ele considerou. Ele quer debater com ele, ele quer considerar com ele. Vou dar um exemplo bom. O BID, quando ele recebe as propostas, essa foi a primeira vez que eu participei de um contrato internacional do BID, ele descarta os preços mais baixos e os mais altos e faz uma ponderação. Então, ele sai da seara de um leilão, né? Um leilão eletrônico, para realmente uma contratação de técnica
e preço, com análise de índices financeiros, toda essa parte de critério financeiro também, capacidade financeira também. Entendeu? Por quê? Porque isso, sendo bem feito, não elimina 100%, mas aumenta absurdamente a chance do projeto começar, prosseguir e terminar dentro do prazo, do custo previsto. Né? A não ser que aconteça realmente uma coisa desse tamanho. Se você vê a estatística das obras do Banco Mundial, ela tem uma estatística muito boa, entendeu? De início, meio e fim desses projetos, porque tem um critério muito rigoroso, desde a seleção até realmente o monitoramento e a execução. Né? Então tem um peso muito... administrativo, ele reclamava muito, ele dizia que havia já naquele tempo um entendimento errado da lei de licitação, né? Que a lei não dizia menor preço, mas a melhor proposta, a mais econômica. A mais econômica nem sempre é o menor preço. Infelizmente no Brasil, todos, né, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, todas as áreas de controle, e aí, evidentemente isso gerou um efeito cascata, né, para todos os outros órgãos, apenas fazer licitação por menor preço, que em engenharia é um absurdo. Né? E aí o menor tem preço levado... não é o mais econômico. Aí nós temos aqui, infelizmente no Brasil, uma experiência tenebrosa de obras inacabadas, uma série de outros danos ao erário público. A gente que... uma das coisas que a gente mais faz, né, é acompanhar o resultado de concorrência, a coisa toda. Mais uma vez, não vou citar nome de órgão, nada, só ilustrar aí o caso. A gente se depara, Tássio, mas numa frequência absurdamente alta, quando você vai estudar uma obra, por lei, todo órgão público, ele tem que ter um preço base de referência, certo? Esse preço base, normalmente, ele é um preço que até daria para fazer, mas já é um preço, muitas vezes, até um pouco defasado, tudo. E o que a gente tem visto são as empresas vencedoras entrarem 25%, 30%, 35% abaixo desses preços de referência. Então, só para vocês, 50%, que é o limite. Entendeu? Né? O limite Entendeu? é 50% desse preço que já é pequeno e o cara entrou e ganhou com 50% do orçamento. Não tem como, Tássio, não tem como. Isso é criminoso, né? Isso está acabando com a nossa engenharia. Você, não tem como você dizer, não, mas o cara bolou uma metodologia nova. Não tem muita marra, você tem que seguir o projeto, você tem que seguir especificação, os encargos sociais não mudam, ou por pequena, por média, por grande empresa, é o mesmo encargo, a mesma tabela salarial, os insumos. Então, a gente tem visto uma quantidade absurda de aberração. Eu acho meio criminoso um contratante público aceitar, porque uma das duas, ou ele tinha que demitir a equipe dele toda, né, que fez aquela elaboração do preço base, porque os caras não sabem fazer, ou então ele não pode contratar uma empresa que está ali entrando com 30% abaixo. Não tem como. O resultado disso está aí pelo Brasil, uma imensidão de obra, né, inacabada aí, desfilando por isso aí pelo Brasil afora. E e isso tem se agravado muito por conta da crise econômica. Muitas empresas terminam entrando nos contratos para ter um contrato, negociar com o banco, né, atrás de financiamento, para ter um contrato, financiar, e depois fazer uma tentativa de um claim, apelar por um desequilíbrio, mas na maioria das vezes, nesses casos, são infundadas, e aí termina parando obra, ficando aquele processo se arrastando 8, 10, 15, 20 anos aí. Então, na hora do IBAP lançar a comissão de custos de obras públicas, a gente debater isso seriamente, né, com os órgãos de controle, porque a turma fica com medo dos órgãos de controle, que tem essa visão policialesca de que se você botou R$1 a mais é sobrepreço e quer botar uma turma acaba você estragando a engenharia, né, porque do outro lado, o prejuízo ao erário público, minha experiência, pelo menos assim como acho que a sua também, é que esses caras que entram mergulhando, infelizmente, não tem a mínima condição de tocar
a obra. E quando fazem, entregam cada abacaxi, né? Que a gente está vendo aí obra com 2, 3 anos desmoronando, né? Sem qualidade nenhuma. Não tem mágica, né, cara? O cara vai ter que sumir com cimento, vai botar ferro mais fino. Uma coisa o cara vai ter que fazer. Né? Você vai estar oferecendo metade de um preço defasado. Não pode, não tem como, não tem como. É diferente se fosse algum tipo de modalidade, como tem nos Estados Unidos, na Europa, onde fica aberta a solução de engenharia. Aí você até pode, né, quando a tecnologia é aberta, quando a solução está liberada, mas nas tradicionais concorrências, aqui onde você está amarrado a um projeto básico, a legislação brasileira, é diferente quando você vai para uma criação de produto, uma inovação tecnológica ligada a sistema de TI, você tem um grau de liberdade muito maior. Mas na construção, na execução, né? Então não é ilusão, é pura ilusão. Ilusão, não tem outra palavra. Infelizmente, os profissionais sofrem, o erário público, né? O erário público é detonado, e aí se, né, perde um tempo grande, um volume grande de grana aí para estudo. Agora deixa eu entrar na segunda pergunta, que eu disse que eu dividir em duas, e aí acabou que a gente se animou e emendou outro assunto. Mas a minha pergunta é o seguinte, veja, a minha curiosidade na realidade. Eu estou com uma obra gigantesca, pensa isso, eu estou na obra de barragem, eu estou com uma obra grande, posso ter, sei lá, 15, 20 mil operários nessa obra, né? Lembra aqui de grandes obras como Sobradinho, Xingó, assim, obras gigantescas, se criaram cidades para alojar as pessoas que trabalharam nessas obras, né? Um caso desse, não sei se você já viu ou se você chegou a partilhar de alguma conversa, se não seria interessante a própria empresa, podendo manter a obra funcionando, se a empresa não seria mais barato até para a própria empresa, num lugar desse que você está, que não tem condição nenhuma, a empresa tem um hospital de campanha para atender eventual problema de saúde dessa gravidade. Veja, é porque existe aí, eu vou precisar fazer um contextozinho para responder sua pergunta. Primeiro, particularmente esse caso dessa obra que eu estou acompanhando lá na Bolívia, ela não é uma obra estratégica, porque é uma reabilitação do aeroporto, mas é uma obra tecnicamente complexa, mas de pequeno porte em termos de quantidade de pessoas, né? É um projeto em termos de valor e quantidade de pessoas, pequeno porte, médio porte, pequeno não, médio porte, tá? Mas a questão pela visão de risco, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu tenho visto muito no LinkedIn, tenho visto muito nos debates aí que eu tenho participado, as pessoas até colocando na rede social, o Tec Segurança usando máscara, o outro usando gel. Então eu fico olhando o seguinte, até porque eu estou vivendo isso, a gente está num momento de aprovação de um procedimento lá para dar condição de volta ao trabalho. E eu fico pensando, gente, os caras não têm nem noção. Então, existe, muitas vezes, você pensando pelo lado do empresário, aquilo ali é um negócio. É um negócio. Ele está ali para ganhar o dinheiro dele honestamente. Prestar serviço de engenharia, pagar os seus custos e ficar com o seu lucro. Então, muitas vezes, a equipe que está à frente de um negócio desse, né, ela tem uma preocupação muito grande de cumprir o que o cliente exige em detrimento do resultado da obra. Isso tem que ter um equilíbrio. Né? Eu estou falando você do ponto de vista, você fazendo parte da equipe da empresa que está executando. Quando você fala fazer um hospital de campanha ou algo parecido, certo? Você está puxando. Uma coisa é entrar com doação. Eu jamais assumiria ou seria a favor de fazer um hospital de campanha, mesmo que tivesse recurso, tudo. Eu seria a favor de doar, formalmente doar. Porque na hora que você doa, né, a responsabilidade civil, criminal, ela passa para o órgão público, responsável pela saúde pública. Então,
tem muito cuidado, é uma coisa que eu estou tratando isso agora com os advogados lá, é que esse equilíbrio, né, entre o que eu fico assim, meu Deus do céu, como é que tem tanta gente que está perdendo tempo, fazer graça aí, tirar foto, botar na rede social da empresa, eu estou cumprindo o protocolo. Isso é uma obrigação legal, até contratual. Isso tem que estar intrínseco, mas a verdadeira preocupação tem que estar qual o impacto no meu negócio? Qual a preocupação verdadeira com o ser humano? Né? A preocupação com o ser humano. Se eu admitir que esse procedimento é suficiente, eu estou me expondo. E se essa pessoa cumprir o procedimento e mesmo assim se contaminar? De quem é a culpa? De quem é a culpa? Entendeu? E onde ela, ela se contaminou, que é outro problema, porque na hora que você falar você tem que falar de nexo causal, né? E o cara contaminou na obra ou contaminou na padaria? No elevador do não tem. Em resumo, foi o que eu discuti, uma reunião com o diretor-geral da UTA. A UTA lá é como se fosse a Infraero, tá? Então, falando para ele, eu vou ter um procedimento super rigoroso, os caras vão entrar para trabalhar quase feito um astronauta, mas e quando ele for para casa? Os vetores de contaminação na casa dele, o vizinho, a esposa, o filho, a filha, esse pessoal, a higiene dele pessoal, a casa dele. Então tem uma série de pontos frágeis, né? Pontos vulneráveis, que não dá para garantir. Então, quer dizer, o cara tinha que entrar na obra, ficar num lugar de quarentena pelo menos 15 dias, depois ele começava a trabalhar, e aí ficava parecendo trabalhador de plataforma. Passa 15 dias embarcado num lugar fechado. Exatamente. Exatamente. Ele vai trabalhar. Aí o cara passava 30 dias trabalhando para poder depois liberar o cara para casa. Até que tem um sistema de controle absurdo. Isso é só a ponta do iceberg, Tasso. Só a ponta do iceberg. Aí vem outras questões decorrentes. Na hora que ele entra, a improdutividade, ele gera uma diminuição de carga horária disponível, aí entra uma sequência. A produtividade dele, porque ele passou muito tempo parado, volta, mesmo sendo um profissional experiente, mas volta para toda uma curva de aprendizagem na retomada. Isso, inclusive, tem norma internacional para subsidiar o cálculo disso. É verdadeiro, a curva de aprendizagem, aquela equipe que vai se retomar. A questão do impacto, o custo dos EPIs, procedimentos novos. Então, é um trabalho bem amplo aí para subsidiar a defesa de um desequilíbrio econômico-financeiro aí. Entendeu? Paulo, tenho duas questões, porque a gente está encerrando aqui. O nosso tempo é limitado a 1 hora. Então, a primeira questão é a seguinte, rapidamente, lá existe seguro do término de obra pública? Aconteceu alguma coisa, é possível? Na área privada, hoje, o banco já contrata uma obra na área de habitação e a gente já contrata um seguro. Né? Claro que esse seguro, vamos fazer uma live sobre o seguro de obra, porque tem uma série de coisas, isso é muito, né? Mas existe lá um seguro para a conclusão da obra pública? Existe. Principalmente é uma exigência pesadíssima, é um dos seguros mais completos que eu vi na minha vida inteira, de grandes obras. É muito parrudo, vamos dizer assim, né, numa linguagem mais... É um seguro muito parrudo, só que tem 0 de cobertura com a pandemia. Então... Umas letras miúdas, esse seguro não cobre chuva de meteoro, não cobre vulcão, não cobre Covid. Não. Ele cobre falha de execução, ele cobre interrupção do aeroporto. Por exemplo, se eu precisar fazer uma intervenção, houve um problema de execução, e isso, para fazer o conserto, eu vou ter que interromper a pista da pista do aeroporto. Então, ele cobre esse custo. Se houver um dano à aeronave, ele cobre esse custo, entendeu? Mas uma pandemia, um terremoto, uma coisa fora de um padrão assim, é exceção da regra. Eventos da natureza e inesperados de seguro não cobre, isso é normal. Agora, vamos para o finalzinho, a parte boa da nossa história. Né? Você voltou para casa e está bem com sua família, graças a Deus. Nós rezamos muito por isso. Todos nós, seus companheiros, seus amigos aqui do IBAP. E você voltou, cara. Então, agora, rapidinho, para a gente concluir, conte, então, a odisseia, a parte final. Você tem 20 segundos. 4 dias de viagem,
Banheiro eu só fui ver depois de 72 horas. Por sorte, o engenheiro, eu tenho muito esse negócio de planejamento em mente, né? Planejei água e comida para 3 dias. Passaporte, dólar, dividido dentro da cueca, literalmente dentro da cueca. Alguns trocados